paz do Senhor Jesus. Somos agradecidos ao Senhor por tudo isto que Ele tem feito e continuará fazendo. Essa palavra, de repente, nasceu também dentro da literatura de cordel, os famosos repentistas, que são aqueles que improvisam os versos à medida que um termina. Eu não sei se vocês já ouviram, já assistiram. A nossa região ainda tem muito, região de Picos, cidade de Iguatu, no Ceará, tem uma cultura. E o verso termina, logo que um encerra, o outro continua na frase que ele terminou. E então é uma criatividade que o cérebro precisa processar e dentro da rima do verso. Algo repentino que é criado, por isso criou-se a expressão de repente. O que o Senhor quer dizer com isso? É que todo pregador, ele tem que ter também uma linha de improviso. Eu estava pregando numa manhã de avivamento e a gente já tem aquela cultura daqueles hinos mais agitados, e que é um momento que os irmãos estão naquela busca. Eu sei que naquele meio existe aquelas meninices, mas a gente trata depois. O momento ali é de levar o povo à presença de Deus, do povo se alegrar. E quando eu cheguei lá, tinha um cantor, e o cantor não ia cantar mais, obviamente era a hora que eu ia ministrar, mas o pastor disse: olha, eu tenho um cantor aqui, se o senhor precisar do cantor, o senhor pode usar o cantor. E eu pensei que o cantor era pentecostal. E aí, quando é no meio daquela alegria, nós orando, Jesus batiza, e Jesus começou a batizar aqui, batiza ali, eu lembrei do miserável do cantor. Aí eu disse: vem cá, meu filho, vem cá, já deu o microfone na mão dele. Aí o cantor, com aquela formalidade toda, aí ele disse assim: um amigo que eu encontrei. Eu digo: não, me dê. Irmão, não é a hora dele, não. A hora de Sérgio Lopes é a hora que você está em casa, sentado, ouvindo. Ele é um poeta. Os irmãos entenderam? Então, esta manhã, sendo denominado a manhã de avivamento, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no mesmo texto que o pastor já leu, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 52. Vocês entenderam a minha fala introdutória. É impossível que você traga outra mensagem, sendo que o culto, sendo que as adorações esta manhã já encaminhou para essa temática. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Vamos só repetir, todos olhando aqui, com a Bíblia aberta, para você não perder o costume. E vou dizer algo a você. Eu tenho um amigo meu que ele é cego. Ele ficou cego, mora no estado da Bahia, um pregador. Deus usa muito ele. Ele ficou cego porque tinha um irmão muito parecido com ele, que era envolvido com drogas. E aí, naqueles acertos de conta que eles fazem, vieram para matar o irmão dele. E ele estava sentado, não tinha nada a ver com a história, crente, deram um tiro de 12 no rosto dele. Então, os olhos afundaram, o cérebro, enfim. E Deus fez um milagre na vida dele. Ele não morreu, mas perdeu a visão total. E ele prega, então ele abre a Bíblia, mas ele não lê, ele não enxerga. Mas ele diz que quando põe a mão na Bíblia, orando, porque ele é pregador, ele viaja pregando, atendendo convite. Como é que tu lê a Bíblia, irmão? Não lê a Bíblia, mas aí interessante, eu já fiquei com ele no hotel e de tarde ele está lá, de joelho, com a mão, a Bíblia aberta e ele com a mão em cima da Bíblia. O que é que esse cego está fazendo, meu Deus? Pelo amor de Deus. Ele podia estar ouvindo áudio, ouvindo a Bíblia em áudio, mas ele diz que quando põe a mão na Bíblia aberta, a mensagem vem na mente dele. Então, por mais que a gente tenha hoje, a tecnologia está aí,
Tem gente daqui a pouco que não vai trazer a Bíblia mais. Não, lá não já tem, no Data Show. Então lembre do que eu estou te dizendo do cego. Quando você abre a Bíblia, menos que você lê com a letra maior aqui, tá? Mas fica com a tua Bíblia aberta, tá bom? Todas as vezes que você pensar em só ler no Data Show, lembre do cego, para você se conectar com essa palavra que está perto de você. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa palavra no momento tem o mesmo sentido que de repente, ou de forma repentina, no momento. Diga um amém. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele escreveu depois que ele sai de Corinto, e a ida de Paulo a Corinto foi providência de Deus. Paulo não traçou uma rota para ir a Corinto. Naquela segunda viagem missionária que Paulo fez, ele sofreu por obedecer à voz do Espírito Santo, quando ele projetou o desejo de ir para a Ásia, e era todos campos abertos. Só que quando ele chegou na divisa, que entrou no continente asiático, ele só conseguiu chegar em Troade. E lá em Troade ele sentiu, fora do GPS de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito não permitiu que ele pregasse na Ásia. Então Paulo entendeu, depois daquela visão, que é muito conhecida, que naquela visão aparecia um varão da Macedônia e dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ali era uma divisa de continente asiático e continente europeu. Então ele entende que o Espírito Santo não quer que ele pregue na Ásia. É difícil a gente pregar para não fazer a aplicação para a gente entender. Olha para o teu irmão e diz: tem coisa que é que tu não pode. Diga para ele assim: tu pode, tu tem o mapa, tu tem a condição, mas Deus não quer que você faça. E aí é simples você entender: mas eu posso, mas Deus me deu condição. Sim, Davi tinha condição, tinha prata, tinha ouro. Foi na época de Davi que começou a confeccionar um banco, que quando Salomão assumiu, Salomão fez um banco. Essa palavra banco aí, de dados, tem vários sentidos. Banco de madeira, banco de dados, de informação. Mas o banco que Israel tinha na época de Salomão era um banco para armazenar ouro, chamada de Casa do Bosque do Líbano, que era guardado por 200 soldados que guardavam aquela casa. Então, na época de Davi, ele tinha dinheiro, ele tinha prata e tinha ouro. Só para vocês terem uma ideia, porque não é sobre Davi que eu falo nessa manhã. Na época de Davi, Davi deixou de oferta o terreno comprado, que o homem disse que não ia vender o terreno, mas Davi disse: eu compro o terreno, porque eu não quero dar para Deus nada que não me custe nada. Olhe para teu irmão e diz: tem gente que aproveita de carona, que pede. Tem pessoas aqui, na área 91 não tem não, mas tem uns irmãos que fazem campanha, ele é o único que não contribui, é o que está na frente da campanha. Pede todo mundo, porque não vamos fazer isso. Agora, olha lá na escrita o que foi que ele deu. Ele não dá nada, ele acha que pelo fato dele estar organizando, ele não tem direito de ofertar. Então ele é o primeiro para ofertar. É bonito quando tem uma campanha que o pastor diz: está aqui o meu. Que o líder da campanha diz: está aqui o meu. Né? Davi diz: para Deus eu não dou nada que não me custe nada. Aí sabe o que ele deixou de oferta para Salomão? O terreno do templo. Só que quando ele disse: Senhor, eu vou construir um templo, o Senhor disse: é boa a tua atitude, Davi, só que eu não quero o templo construído por tuas mãos. E acabou. Não é que Davi não tinha condição, não é que Davi não podia, é porque Deus disse: eu não quero o templo construído por tuas mãos. Aí ele disse: mas eu posso ofertar? Eu posso ofertar, eu vou deixar a oferta. O Senhor agradou da oferta, e Davi deixou 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata, deixou a madeira e deixou o terreno. Diga glória. Agora diga para a tua irmã: aprenda a ofertar como Davi. Porque tem gente que pelo fato dele ser cortado, ele já não dá nada. Ah, eu não estou na frente, eu também não vou ofertar. Né? Então ele não oferta nada, ele não doa nada, porque não é ele que está na frente.
daquilo ali, tá bom? Então, irmãos, eu quero nesta manhã voltar para o texto para que eu não perca a oportunidade que eu estou recebendo nesta manhã de lhes trazer uma palavra. E eu ia dizendo aos irmãos sobre a trajetória de Paulo. Quando Paulo chegou em Filipos, que sofreu aquela situação, Paulo não entendeu que ele ganhou uma asiática, que era uma mulher muito rica, que morava em Filipos. A Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura era confeccionada de um molúsculo do mar. Por aí vocês tiram a chiqueza. Só os senadores, imperadores, que compravam na boutique de Lídia. E Lídia se converteu, porque Lídia tinha uma formação judaica, de instrução, mesmo sendo asiática, mas a sua parentela lhe falava do Deus de Israel, e ela tinha sede no Deus de Israel. Então, ela criou um trabalho de oração na sua casa. E um dia, ela soube que tem 2 missionários na cidade, ela mandou convidar para um café e também para oração na casa. Sem ela saber, ela convidou nada mais, nada menos do que Paulo. Então, quando Paulo pregou no trabalho de oração na casa de Lídia, a Lídia se converteu, mas se converteu dizendo: o senhor a partir de hoje não vai mais lanchar em lugar nenhum, almoçar em lugar nenhum, aqui vai ser tudo por minha conta. Então Lídia cuidou deles. Paulo sofreu tanto ali em Filipos, mas acabou atingindo 3 personalidades de alta importância. Ganhou uma asiática. Então Paulo não foi na Ásia, mas ganhou uma asiática. Paulo não foi também em Roma, mas ganhou um carcereiro romano. Paulo também não alcançou os gregos, mas uma moça grega foi liberta, que era oprimida por demônio. Aí Paulo resolveu descansar em Corinto por uns dias. Ele soube que tem um casal refugiado de Roma, expulso pela perseguição do império, que era Priscila e Áquila, e lá ele foi recepcionar eles, não sabia como eles estavam, enfim. E acabou que em Corinto ele viu uma porta aberta para a evangelização. Lá em Corinto, Paulo percebeu que era uma cidade grande, uma cidade que tinha muitos turistas, era a cidade das Olimpíadas. Ali tinha 2 deuses venerados, que era a Afrodite, a deusa da sensualidade, havia também o deus Apolo, que era a escultura masculina, era uma beleza de Deus, enfim. Então atraía, além do turismo religioso, atraía também para as grandes Olimpíadas que acontecia em Corinto. E Paulo aproveitou a porta para pregar, preste atenção que eu estou na introdução, para pregar por conta do movimento de pessoas que tinha ali. Talvez os pastores já ouviram alguém defender por não querer ofertar e nem dizimar, e dizer que Paulo se mantinha por conta própria. Ele estudou pouco. Paulo não usou a arte dele, que ele sabia fazer. Você não vai ouvir em nenhum relato Paulo fazendo tenda em outro lugar. Já leram? Paulo fazendo tenda em Roma, Paulo fazendo tenda em Tessalônica? Não. Paulo não fez tenda para sobreviver, não, porque a igreja que enviou mantinha. A igreja de Antioquia, ela preparava todo o mantimento deles e dinheiro para a viagem. Era uma igreja missionária que enviou. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre missões, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a igreja que envia, a igreja que mantém. Então a igreja de Antioquia mantinha Paulo, não faltava nada. Aquelas ofertas coletadas por Paulo era para ajudar alguém, mas não era para ajudar ele porque ele era mantido. Ele era assalariado, ele era cuidado por a igreja. Paulo fabricou tenda em Corinto para mostrar uma arte que ele tinha. Mas a arte que ele tinha, porque ali havia, como é que chama esses artesanatos que tem, os lugares que tem artesanato. Em Corinto tinha muito isso. Então Paulo foi mostrar a arte dele. Mas a arte dele era para ele se aproximar do povo para falar de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então ele queria estar no meio do povo. Paulo não queria ficar num hotel, num lugar escondido, não. Paulo veio para o meio do povo. Ali está todo mundo olhando os artesanatos e ele mostrando a arte dele, o povo se aproximando, e Paulo parava
Na equipe que nós temos da cruzada, nós temos uma médica, uma senhora muito experiente, mas o alvo daquele atendimento, que a gente muito faz isso, ação social, mas treine quem vai fazer ação social, treine para falar de Cristo, porque nós não somos governo, nós não estamos ali para dar aquela oferta, nós estamos ali para falar de Cristo, utilizando a oferta. Tem uma irmã que é odontóloga, aí manda a pessoa abrir a boca, a pessoa abre a boca, e ela olha dentro da pessoa, e o cabo fica assim com a boca meio aberta, ela começa a falar de Jesus. Ele acaba de estar ali, com a boca aberta, não tem como ele sair dali. Começa a falar de Jesus. A doutora faz do mesmo jeito, consulta a pessoa, põe os aparelhos, escuta direitinho, manda a pessoa às vezes deitar, deita, fica deitada, ela falando de Jesus. E o cabo não tem jeito para levantar. É treinado, porque nós não fomos ali, simplesmente, irmão, tem aquele trabalho que a gente faz de escovar cabelo. Eu tirei a ação social da cruzada. Pastor, por quê? Porque, irmão, não é que a gente dá em troca, mas escova o cabelo daquele povo do interior que nunca escovou um cabelo, sabe? Aquelas mulheres todas bonitas, de noite elas passam na garupa de moto para ir para o forró. Diga, miserável, era para estar na cruzada. Vai escovar o cabelo de ninguém mais não. Nós viemos falar de Jesus aqui, o povo não quer. Eu sei que a gente não dá alegado, como dizia minha mãe, não é? Então, quando Paulo esteve em Corinto, ali se formou a igreja poderosa. E aí Paulo resolveu sair de Corinto. Antes de voltar para Antioquia, ele foi à cidade de Éfeso. Preste atenção para você entender. Quando Paulo saiu, aí ele soube que houve vários grupos na igreja de Corinto, e a igreja estava uma baderna. E a Bíblia diz que ele foi comunicado pela família de Cloé. Diga para teu irmão, toda igreja tem a família de Cloé. É aquela que sabe de tudo que está acontecendo dentro da igreja. Família de Cloé. A Bíblia não diz que a família de Cloé aqui, ela falou mal. Pode ter sido uma preocupação da família de Cloé, a preocupação. Ei, pastor Paulo, se o senhor não voltar logo aqui em Corinto, aqui a igreja está uma baderna. É interessante, irmão. A gente conhece irmão, eu viajo muito aqui no Maranhão e outros estados, e aí tem um irmão que ele não é obreiro nem nada, ele chega e diz, irmão, aqui a igreja rende tanto. Aqui o pastor ganha bem. Aqui fulano de tal é isso. Aí começa a dizer os crentes ricos da igreja, começa a dizer tudo. Diga, toda igreja tem a família de Cloé, aquela que sabe de tudo da igreja. Família de Cloé. Só que aqui a Bíblia não enquadra a família de Cloé como uma família ruim. Pode ter sido uma preocupação. Mas vocês entenderam, não é? A família de Cloé sabe de tudo. Toda igreja tem a família de Cloé. Não sei quem é a família de Cloé aqui da área 91. Toda igreja tem a família de Cloé. Então a família de Cloé disse para Paulo, não está escrito? Aquela situação. Por que Paulo falou sobre esperança futura para a igreja aos Coríntios? E depois ele fala para a igreja de Tessalônica. Se vocês observarem o capítulo 15, Paulo começa falando da ressurreição de Cristo. Porque havia dentro daquele contexto cultural uma escola, e aquela escola que era conhecida como a arte do bem da vida. Ela disseminou dentro de Corinto, porque Corinto era uma cidade sensual, e Corinto era uma cidade de atração de turismo. Primeiro porque os deuses celebrados lá era da beleza, tanto Apolo como Afrodite. Afrodite tinha prostitutas que se prostituíam em nome dela. Tinha o templo e tinha um lugar de prostituição e tudo valia. Tudo era válido em nome daquela deusa. Então, a prostituição em Corinto era em alta escala. Agora, aquela escola, as escolas doutrinavam os jovens, dizendo que depois da morte, acabou, não há mais esperança. Por isso, salve-se quem puder. Ou seja, aproveite a vida enquanto você viver, porque depois da morte não há
esperança. Aí Paulo começa doutrinando aquela igreja, dizendo assim: se nós esperássemos só nas coisas desta vida, veja aí, pastor, para o irmão colocar no data show, 15, veja o versículo, não sei se é o 18, quando Paulo disse que se nós esperássemos só nas coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis. É o 19, põe aqui o 19, põe aí. Olha, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele começa a quebrar aquele conceito da filosofia que tinha a esperança apenas nas coisas desta vida. Olhe para mim, por incrível que pareça, nós, irmãos, estamos sendo doutrinados pelo mundo a viver a busca incessante pelas coisas daqui. Tem gente que tem 5 empregos, enquanto tem 2 ou 3 que não tem nenhum emprego. Mas por que essa busca incessante? Quanto mais eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu corro atrás. Você já percebeu que você não tem tempo quase para nada e está afunilando? Não estou dizendo de que você não deve lutar pelas coisas, não, irmão, mas aquela ganância do teu a todo custo, como se a esperança fosse apenas aqui. Olhe para teu irmão e diz: nós não somos daqui, nós somos forasteiro, estrangeiro, a nossa pátria não é aqui. Isso está correndo. Aí gerou outra grande polêmica, que não vai acabar agora. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Irmão, pelo amor de Deus, crente, se olhar na nomenclatura bíblica, nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Crente só anda para frente. Está escrito que nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo diz, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que nós precisamos olhar para o alvo. Então não é para a direita nem para a esquerda. Está escrito para a gente não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Aí o povo vive nesse sistema que a mente está sendo pressionada. Irmão, interessante que tem gente que defende a filosofia desses conceitos com toda força, mas a Bíblia, nada. Analfabeto de Bíblia, nada. O conceito filosófico do mundo está tão concentrado na mente dele que ele discursa. Ah, se tu tivesse essa ousadia para falar de Jesus como tu tem para defender os conceitos o teu recurso. Então a nossa briga, a nossa luta, naquele texto que Paulo diz aos Efésios, não é contra a carne. Na verdade, a tradução ali, ela não completou. Quando Paulo diz a nossa luta não é contra a carne, ele não está dizendo no original, não é que nós não temos uma luta contra a carne, mas é dizendo assim, a nossa luta não é só contra a carne, é porque não temos que lutar contra a carne. A gente não tem que lutar contra a carne não, irmão. Aí veja que aqui quebra o que está lá em Gálatas, que diz que o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. É uma guerra. Como é que ele vem dizer aqui que nós não temos que lutar contra a carne? Na verdade, o tradutor esqueceu de colocar ali. A nossa luta não é só contra a carne. Amém? Ele quis dizer que a luta maior não é contra a carne, porque a luta contra a carne é diuturna. Está escrito na carta aos Gálatas, que é uma guerra entre a carne e o espírito. Então, quando Paulo, ele trouxe essa mensagem para a igreja aos Coríntios, havia um conceito ali, doutrinário, filosófico, de que depois da morte não há mais esperança. Aí Paulo resolveu aproveitar para ensinar àquela igreja e responder sobre as facções que existiam logo nos primeiros capítulos. Havia facção dentro da igreja, grupo dentro da igreja. E eu vou aproveitar e dizer que o que cria a situação, irmão, não é batalha espiritual não, porque crente ora, demônio expulso, enfermidade vai embora. O que acaba a igreja, que estraga a igreja,
é grupinho daqui, é grupinho dali, é grupinho que não concorda, é aqueles grupinhos, aí atrapalha, porque quando não há unidade, não há crescimento. Amém ou não amém? Aí Paulo traz para esta igreja, ele fala sobre um momento inesperado, um momento repentino, que a igreja precisava saber que ia ter este acontecimento. E por incrível que pareça, sobre essa nomenclatura que nós tanto pregamos, arrebatamento, só existe uma vez o vocábulo arrebatamento na Bíblia. Uma vez. E já é muita coisa, porque o nome Bíblia não aparece nenhuma vez na Bíblia. Então, porque o nome Bíblia originou-se da formação dos rolos de papiro, quando formava aqueles rolos menor, chamava biblion, e quando fazia vários rolos grandes, manufaturado dos juncos, do papiro, ele chamava de biblos, ou seja, biblos é uma coleção de vários feixes de papiros. E logo, a Bíblia é uma coleção de vários livros, por isso originou-se a palavra Bíblia, biblos. E sobre essa palavra arrebatamento, coloca a primeira epístola aos Tessalonicenses 4, versículo 17. É uma sequência do 16, mas eu quero citar só a parte que tem o vocábulo arrebatamento no sentido progressivo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Uma vez na Bíblia. A Bíblia possui 1.189 capítulos. 31.173 versículos. Segundo alguns biblistas, dizem que são 3.566.483 letras. Eu já contei na Bíblia quantos capítulos tem e quantos versículos tem. Mas eu estou pregando na festa aqui em dois anos. Na festa, né? Eu vim em 2013, agora 2024, não foi, pastor, que eu vim? 24. E agora 2026, com exceção da Manhã com Deus, que eu já vim aqui algumas vezes, convite da irmã Fátima. Mas, se eu voltar em 2028, né, em dois anos, que o pastor está me trazendo, 2028, aí eu quero que os irmãos me ajudem. Ajude o quê, pastor? Eu já adiantei 2 pontos para melhorar para vocês. Tá, é verdade, são 1.189 capítulos. Cada capítulo deste é somado os versículos, então eu contabilizei que deu 31.173, numa contagem que quase não batia, deu 170, 173, 174, mas 31.173 versículos. Qual é o desafio? Me ajude a contar se tem essas letras mesmo. 3.566.483 letras. Você não me ajudar a contar, e você também, eu chegar aqui e dizer que tem tantos. Mesma coisa eu dizer assim, daqui para o céu só é 3 quilômetros de altura. Na ciência não vai dizer que é não sei quantos milhões de quilômetros, não é? Não diz? Aí se eu disser que é 3 quilômetros, só tem uma forma de você provar. Se você medir, aí você vai provar para mim se é ou se não é. Então está o desafio fechado. Quando eu voltar daqui a 2 anos, tem 2 anos para vocês contar, não é possível. 2 anos. Né? Pode até ler, né, nessas letras zona grande aqui e contar letra por letra. Vamos voltar para a palavra? Amém? Mas, senhores pastores, nós pregamos por um bom tempo, associado, pois não tinha o auxílio da teologia, e nós associávamos
arrebatamento com a mesma vinda de Cristo. E eu preciso que você preste muita atenção para entender. Muita gente, principalmente os assembleianos, a pregação sobre o arrebatamento já foi a pregação de maior ápice. Quem nunca chorou numa mensagem sobre arrebatamento? O Senhor me deu uma mensagem uma vez numa cruzada sobre arrebatamento, que não ficou nenhum crente que estivesse na cruzada, que não viesse para frente e receber oração, como se o arrebatamento fosse naquele dia. E eu prego arrebatamento como se fosse hoje, até porque eu não sei se terei à tarde ou se terei o amanhã, porque arrebatamento, irmão, é para qualquer momento, é repentino. Há uma diferença, é que a gente pregava arrebatamento associado com vinda, e logo quando entra Mateus capítulo 24, a gente confunde, porque a gente quer numerar os sinais, associando. Eu vou querer que você preste atenção, mais uma vez, para você entender que há duas fases distintas, são dois acontecimentos distintos. Arrebatamento é uma coisa e vinda de Jesus é outra coisa. Quem entendeu, diga amém. Mas todos nós já ouvimos um pregador pregar na praça dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Nós nunca. E o que eu vou fazer nessa manhã é destrinchar para você entender arrebatamento e vinda. O que é arrebatamento? Arrebatamento é um acontecimento exclusivo para a igreja. Preste bem atenção. Plano de salvação é dado a todos. Coloca Tito 2:11 para os irmãos verem. Plano de salvação é a todos. Está escrito, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos. 1 de Timóteo 2:4 está escrito que Deus quer que todos se salvem e venha o conhecimento da verdade. 2 de Pedro 3 e versículo 9. Coloca aí. Vamos comendo Bíblia, irmão. Está escrito que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele longando para convosco, não querendo que ninguém, está escrito aí que alguns ou ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Atos 17, versículo 31. O que está escrito? Deus, no verso 30, põe o 30, está escrito aí: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então, o plano da salvação é a todos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Plano da salvação é a todos, tanto judeu como grego, feio, bonito, rico, pobre. Plano da salvação foi a todos. Jesus veio com o propósito de buscar todos. Quem todos? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Quem estava perdido? Romanos 3, verso 23, está escrito: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você, todos estávamos perdidos. Todos estávamos perdidos. Cristo vem com o cumprimento de uma promessa. Promessa como, pregador? A promessa de Cristo foi dada pelo Pai desde a queda do homem. A salvação do homem, a queda do homem para Deus não foi acidente. Porque até parece, na caminhada da vida, até parece que existe uma guerra de Deus com o diabo. Parece uma novela, que o mal vai, a hora que ganha, e aí de repente o bem vem. Até nas apresentações que tem na igreja, não é? Não tem as apresentações que aparece as encenações, o diabo amarrando o povo. Não tem? O jovem gosta de fazer isso. E joga a corrente, de repente Jesus aparece vestido de branco e o diabo, né? Eu lembro de uma apresentação que os meninos estavam fazendo e disse assim: pastor, missionário, eu quero missionário. Missionário, nós vamos ter uma apresentação. E aí o senhor não quer fazer a apresentação do diabo, não? Eu disse: não,
Eu quero a de Jesus, que é aquela que chega e o diabo cai, é aquela coisa toda, né? E tem coisa que a igreja vem repetindo, que já fica um negócio assim, sem graça. É difícil ter uma apresentação que você nunca viu. Se não viu aqui, mas você viu noutra igreja, não é? E a gente tende àquela repetição. Nós precisamos saber se essa mensagem está falando com o povo, está sendo atrativo. Aí fica aquela coisa desconexa, uma coisa com a outra. Aí entra aquelas meninas, toda de preta, amarrado. Nós temos que saber se a mensagem está falando. Porque a mensagem bíblica, guarde o que eu disse do cego, até com a mão em cima, a palavra está falando com você. Amém, meus irmãos? Agora, quando é eu falando algo de mim, não tem efeito nenhum. Eu posso colocar uma tonalidade na voz, eu posso fazer um som bonito, colocar aí um fundo musical, meus irmãos, nesta manhã. Não, irmão, não vai ter efeito nenhum. O poder está na palavra. Amém, meus irmãos? Então, o plano da salvação foi antes da fundação do mundo. Já estava projetada a salvação. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O projeto da salvação não pegou nada por acaso. Pastor, mas não parece que tem uma guerra entre o bem e o mal? A guerra tem, mas para que tenha uma luta, no mínimo, você não pode pegar um popó e lutar com qualquer um, não. Tem que ter uma combinação, que é essa que ele está lutando por último, uma combinação para não matar o outro, não é? Mas tem que ser categoria para categoria, peso para peso, tamanho para tamanho, faixa com faixa. Não é assim? Como é que Deus luta com Satanás? Me diga. Como é que luta com Satanás? Deus não tem inimigo não, irmão. Deus não tem inimigo porque não tem ninguém na altura dele. Não tem inimigo não. Se você ler no livro do Apocalipse, ele vai ser destruído com o sopro da boca de Deus. Pronto. Satanás é inimigo meu e teu. De Deus não. Não é inimigo porque Deus não tem ninguém da altura dele. Ele está acima de tudo. Amém, meus irmãos? Então, depois da queda do homem, aí veio o plano da salvação. E o plano da salvação foi estabelecido pelo próprio Deus, quando na história escrita por Deus, já havia feito aquele planejamento. Quer só um exemplo para a gente voltar aqui para arrebatamento? Preste atenção. Quando o homem caiu, o Senhor disse, restaurou o homem, mas o Senhor disse que o descendente da mulher, em Gênesis 3:17, esmagaria a cabeça da serpente. Disse, é o 3:17, é isso aí, irmão? É isso aí mesmo. O Senhor disse que é o 15. Veja aí, coloca o 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é uma promessa que da semente da mulher ia levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí, se você olhar na Bíblia, quando houve a corrupção geral, em Gênesis capítulo 6, acaba que todos haviam se contaminado com o pecado. Diga comigo assim, a semente, diga mais uma vez, a semente toda foi bichada. Mas você lembra que ficou não ficou uma semente? Não ficou um tal de Noé? Coloca Gênesis 7, verso 1. Por causa dessa semente, o Senhor fez aliança. Olha aí a aliança. Ó. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca tu, repete comigo, tu e toda a tua casa. Ninguém mais. A arca era exclusividade só para Noé. Aí ele diz por quê? Porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Diga comigo assim, olha a semente aí. Porque o Senhor disse que era da semente da mulher. Olha a semente aí preservada. O mundo todo foi destruído, mas a semente permaneceu. Olha o plano da salvação, olha o plano da salvação. Agora diz a Bíblia que depois que ele sai, o próprio Noé se embriagou. O primeiro que pecou foi Noé. Noé se embriagou. Aí depois vem o Cã, que viu o pai despido e foi dizer para Sem e Jafé. Quando o pai desperta do vinho, ele profere uma maldição para toda a prole de Cã, usando o nome do filho dele, chamado Canaã. E disse, maldito seja Canaã.
Aí veio os cananeus, os heveus, Girgazeu, Perezeu, os filisteus, todos debaixo de maldição. Primeira maldição proferida depois da saída de Noé da arca foi ele mesmo que proferiu maldição para Canaã. Aí veio o pecado em grande escala. Deus poderia destruir de novo, limpar a terra? Sim. Só que agora Deus resolve estabelecer uma aliança com um descendente de Sem por nome de Abrão. Ele disse para o Abrão, capítulo 12 do Gênesis, ele disse para o Abrão que nele, coloca Gênesis capítulo 12, é bom esse negócio aqui, né, irmão? Que a gente vai mostrando na Bíblia para os irmãos. Disse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Seguinte, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O verso seguinte, para os irmãos pegar agora. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é em ti, ou seja, através de ti, as famílias da terra serão abençoadas. Antes de você dar glória a Deus, enche o pulmão de ar. Porque todas as origens de religião do mundo têm Abraão como pai. Está escrito ou não está escrito? Ô glória, todos dizem que Abraão é o seu pai. Se você for para aqueles países do muçulmano, que eles matam o povo, mas eles dizem que a origem de tudo foi em Abraão. Aquela guerra que tem daqueles países ali, né, e eu não entro nesse detalhe para não demorar, que eles dizem que os herdeiros são eles, porque são descendentes de Ismael, mas agora o povo de Israel guerreia com eles, enfim. Mas todos eles têm Abraão como pai, porque o Senhor disse que nele serei bendita todas as famílias da terra. Então o plano da salvação nasce aqui, ou da continuidade aqui. Do Abraão não vem o Isaac, do Isaac não vem o Jacó, o Jacó não gera Judá. Agora coloca Gênesis 49, versículo 10, para você ver Jacó abençoando o povo, os filhos dele. Jacó abençoando, aí ele põe a mão sobre Judá e diz assim, ó, profético isso aqui, o cetro não se arredará de Judá. Ele está dizendo assim, o GPS parou sobre você, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O que Deus está usando a boca de Jacó é que da descendência de de Judá, viria o Salvador do mundo. Olha o negócio dando certo aí. Eu vou sair dessa linha de evangelista aqui nessa manhã, para voltar para falar do arrebatamento. Mas deixa eu dar de brinde para os irmãos, só para vocês lembrarem. O Judá gerou Esrom, o Esrom gerou Perez, Perez gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Já tinha 14 gerações. Aí quando gera Davi, aí o Senhor firma o compromisso com Davi e disse assim, nunca faltará sucessor da tua descendência. É tanto que quando Jesus apareceu, até os cegos sabiam que Jesus era da descendência de Davi. Como era que Bartimeu dizia? Jesus, filho. Então Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou os Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sodac, Sodac gerou Aquim, Aquim gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, e José foi o cuidador de Jesus, porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Diga amém. Então o que Deus escreveu a respeito se cumpre. Amém, meus irmãos? Sobre vinda e arrebatamento. Há uma diferença de vinda e arrebatamento. Por quê, pregador? Porque vinda é precedida por sinais. Se você pegar Mateus capítulo 24, eles fazem 3 perguntas para Jesus. 24 de Mateus, versículo 1. Está escrito aí, ó. Quando Jesus saiu do templo, que os discípulos aproximaram dele,
A conversa era mostrar a estrutura do templo de Herodes. E o Senhor olhou para o templo e disse assim: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí gerou neles a curiosidade de saber quando ia acontecer, de que maneira, porque o templo era invejável, a base do templo era tão grande que os historiadores dizem que tinha pedra de 2 metros de largura, 12 metros de altura e 25 metros de comprimento. Era como se pegasse essas pedras enormes e em cima construir o templo. Não tem como acabar com aquela base, não. Mas o profeta disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o que eles fizeram? O verso seguinte, eles fizeram 3 perguntas. Em particular, quando Jesus subiu o monte, eles dize-nos quando serão essas coisas. Depois dos 2 pontos. Dize-nos quando serão essas coisas. Aqui uma pergunta. Eles querem saber relacionada à destruição do templo. Quando é que vai acontecer isso? Seguinte, que sinal haverá da tua vinda? Aqui só não tem interrogação. Aqui são 3 perguntas numa só palavra, ou num só contexto. Mas são 3 perguntas. Primeiro, quando acontecerão essas coisas? Segunda, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, quando será o fim do mundo? Então Jesus aqui responde para eles sobre sinais de vinda. Jesus não fala de arrebatamento. Em Mateus 24 não fala de arrebatamento. Por quê, pregador? Porque arrebatamento é iminente. Que é iminente o que está prestes a acontecer, que não necessita de sinais. A vinda dele é precedida por sinais. Aí ao longo da história, até hoje, quando acontece qualquer acontecimento, como um sinal no sol, aí o povo na internet começa: é a vinda de Jesus, é a vinda de Jesus, é a vinda de Jesus. Isso não é de hoje, não. Os senhores lembram que em 2000 houve um alvoroço, porque o padre Cícero Romão Batista, ele dizia às pessoas que 2000 chegaria, mas 2000 não passaria. Vocês cantaram nos conjuntos um hino meio suspense da cantora Mara Lima. O ano 2000 não tarda a chegar. O título do hino é Ano 2000. Eu toquei ele muito no rádio, quando era apresentador de programa de rádio, né? Pedido da irmã fulano de tal, Mara Lima, ano 2000. E aí tocava o hino 2000. Então esse hino 2000 é como os outros hinos que tem uma escatologia totalmente distorcida. Veja que tem um hino aí que aqueles sinais, eu não sei se é da Damares. O Apocalipse é da Damares? É. Então, o Apocalipse, é o título do hino Apocalipse, não é? Aí ele começa quando aqueles sinais acontecerem. Então mistura acontecimento de sinais na grande tribulação. Depois eu quero estar preparada, quer dizer, não estou preparada ainda, mas ela diz que está preparada, quer estar preparada naquele tempo. Aquele tempo ali não é o tempo da igreja, nós precisamos estar preparados agora. Então há uma mistura teológica de acontecimento, de fatos fora de ordem. Então eu preciso que você entenda que vinda de Jesus é uma coisa e arrebatamento é outra coisa. Agora vamos para a prova dos 9. Vamos para a prova dos 9. Qual é a diferença, pregador? Vinda de Jesus vai acontecer depois da grande tribulação. Eu sei que existem várias linhas que interpretam, que acreditam. Nenhuma delas nós temos um fundamento que a gente bate um martelo e diz que vai ser assim. Não, a gente tem textos que comprovam, quando eles têm textos que contestam conosco também, que dá para pegar um gancho e seguir na linha dele. Quais são as linhas que tem? Os pré-tribulacionistas, que somos nós acreditamos que a igreja não vai ficar aqui na grande tribulação. Quer um versículo base? Apocalipse 3:10. Coloca aí Apocalipse 3:10. Está escrito. Só que esse texto aqui, interpretado por uma linha calvinista, eles vão dizer que esse texto aqui está falando de uma perseguição que houve
naquele tempo, cuja aquela cidade que é a Filadélfia, ela foi destruída a cidade e foi criada outra cidade depois. Então ela passou por várias lutas, mas ela guardou a palavra e o Senhor livrou da tentação que era para destruir o povo e foi destruída sua cidade. Então eles aplicam no ponto literal. Mas para nós essa é uma palavra de promessa. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo aqui me assegura que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Então nós somos pré-tribulacionistas. Existem os mesotribulacionistas ou midi-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento vai se dar no meio da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas que acreditam que o arrebatamento vai se dar no final da grande tribulação. O pior é que tem crente que está na marionete, levado uma hora crendo uma coisa, outra hora crendo uma coisa. Pastor Serafim, para o senhor, qual é o conceito? Eu tanto faz ser no começo, ser no meio ou ser no fim. Eu creio que nós não vamos passar a grande tribulação, o que eu creio. Mas, no contexto geral, o arrebatamento pode ser antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Eu quero mesmo é ser arrebatado. Oh, glória! Agora, para isso eu preciso estar preparado. Mas eu sou ousado para lhe dizer que se tu não subir no arrebatamento antes da grande tribulação, tu não vai subir nunca no arrebatamento, nunca. Pastor, por quê? Irmão, se tu não quer prestar agora, que o Espírito Santo está falando, está atuando, Deus está usando os pregadores, a palavra está falando, como é que tu vai ser crente no meio da grande tribulação, o anticristo dominando o sistema todo, e tu levado pelas ideologias, aí tu vai ser crente. Tu não quer ser crente hoje, rapaz. Não quer prestar agora, Deus falando, amanhã que era de avivamento. Aí vem doutrina da palavra, a palavra falando, e prepare porque pode ser hoje, prepare porque pode ser esta manhã ainda o arrebatamento. Tu ainda volta daqui, todo torto que nem um frango com asa quebrada. Imagine depois do arrebatamento. Ah, eu vou ser crente na grande tribulação. Coisa nenhuma. Aí eu posso dizer que tu não vai ser mesmo. Tu não quer ser crente agora, rapaz. Você pensa que o sistema do anticristo vai ser de pressão. Irmão, vai ser com a tecnologia altamente avançada. E o povo vão até imaginar que ele é o Cristo. Imagina aí, o governo dele. Quando ele mostrar as unhas, o povo já está aliançado. O arrebatamento será antes da grande tribulação. A vida de Jesus será no final da grande tribulação. O arrebatamento, o Senhor vem buscar a igreja. Na vinda de Jesus, Ele vem com a igreja no corpo glorificado. O arrebatamento, o Senhor vem livrar a noiva do sofrimento. Na vinda, Ele vem com a noiva. O arrebatamento será repentino, o arrebatamento será no momento, o arrebatamento será inexplicável, o arrebatamento será de súbito, será tomado, atraído, arrancado, puxado, que nem a lei da gravidade vai segurar a igreja. O arrebatamento será a expressão de 1 Coríntios 15, 52, que lemos num momento. A palavra momento aqui explica a rapidez, são duas palavras, no momento, num abrir e fechar de olho. Repete comigo, num abrir e fechar de olhos. A ciência diz que um abrir e fechar de olho tem a rapidez de 6 milésimos de segundo. Diga para teu irmão, não dá tempo de preparar, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de levantar a mão, não dá tempo de baixar a mão. Num abrir e fechar de olhos. Isso é arrebatamento. A vinda de Jesus. Ele disse aos varões galileus no livro de Atos dos Apóstolos que todo olho verá. Oh glória! Ele vai descer com poder e glória. O arrebatamento, Jesus vem livrar a igreja. Na vinda, Ele vem livrar Israel na grande tribulação. No arrebatamento, Jesus encaminha a igreja para as bodas do Cordeiro.
na vinda de Jesus, ele encaminha Israel para o reino milenial. No arrebatamento, Jesus Cristo leva a igreja para ser galardoada no tribunal, mas na vinda, ele julga as nações que foram opostas a Israel e encaminha as nações aliadas a Israel para o reino milenial. No arrebatamento, é o próprio Cristo que vem buscar a igreja. Na vinda de Jesus, o mesmo Senhor descerá dos céus para livrar Israel, e durante 1000 anos Israel e as nações aliadas a Israel vai estar cheia do Espírito Santo. Os que nascerem no milênio serão cheios do Espírito Santo. Mas para a igreja, o Espírito Santo antecipou. Ele já desceu no dia de Pentecoste. Ele habita na igreja. Ele usa você. Diga para teu irmão: atua. O teu tempo é agora. O tempo do avivamento é hoje. O tempo do avivamento é agora. O tempo de ser usado é hoje. É agora. Esta geração só ganha esta geração. Aleluia. Diga para teu irmão: é a tua vez. E quando você se perde nas coisas daqui, se prende às coisas daqui, que são passageiras, você está trabalhando demais, servo. Você está trabalhando demais, filha. Mas é para as testemunhas de Jeová que vai herdar a terra. Quem trabalha por reino, vive aqui como se não estivesse aqui, anda aqui como se não fosse daqui. Não se prenda às coisas daqui. Está contente com aquilo que tem, porque o alvo dele é os céus. O alvo dele é povoar os céus com a alma, é ganhar o máximo que puder de pessoas para levar para Cristo, para apresentar diante dele. Igreja do Senhor, saia desta manhã consciente que a igreja que Deus usa agora, ela só pode ganhar almas agora. Já passou Daniel Berg, já passou Gunnar Vingre, já passou Frida Vingre, já passou Sara, já passaram eles. Agora é a minha vez. Agora é a tua vez. Eu quero ficar velhinho do lado dos meus netos. Meus netos, você já percebeu que a gente sempre tem uma conquista? A luta da gente é para criar os filhos, depois para formar os filhos, depois para os filhos serem empregados, depois vem os netos, para os netos se formarem. Diga para teu irmão: o céu não é aqui. O céu não é aqui. Eu sei que você está entendendo. Eu não estou dando ênfase para preguiça. Não, eu estou dizendo que tem pessoas que não têm tempo para nada. Eu não posso porque eu sou ocupado nisso. Eu não posso porque eu tenho isso. Eu não posso porque eu preciso fazer isso. E quanto mais você se envolve com as coisas daqui, mais você ocupa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o tesouro está no coração. A gente se prende a essas coisas, se prende, mas você não evangeliza. Até no culto você tem hora marcada de voltar, porque eu tenho um compromisso com isso, porque eu tenho um compromisso com aquilo. Eu lamento de dizer, meu filho, que as coisas daqui são passageiras, vão ficar aqui. Vai ficar prédio, vai ficar casa, vai ficar empreendimento, vai ficar conta no banco, vai ficar tua mulher novinha, vai ficar tudo aqui. Se você envelhecer para estar do lado dos netos, vai ter uma diabetes aí te esperando. Hoje, a partir dos 40, é pouca gente que não tem diabetes. Diga para a tua irmã: ela está te esperando. Tem uma diabetes, tem uma trombose, tem um não sei o quê, tem uma amnésia, tem um esquecimento, tem um problema. Ninguém passa hoje de 60 anos que não tem uma comorbidade mais. Não é assim? E aí você não pode mais, porque eu estou cansado. Eu queria evangelizar, mas eu não posso. Irmão, o pastor convidou, eu sou evangelista. A linguagem de evangelista é diferente. A linguagem de ganhador de alma é diferente. A gente só prega Calvário, só prega arrebatamento. Eu prego arrebatamento como se fosse hoje. Eu vivo como se fosse hoje. Ô glória, porque pode ser daqui a pouco. O arrebatamento pode nem terminar essa reunião aqui. Eu vivo como se fosse agora. Oh, bendito é o Todo-Poderoso. Bendito é o Todo-Poderoso.
Quem está entendendo a palavra? Irmãos, mas as mensagens de autoestima é que eu vim para Deus falar comigo nesta manhã. Se eu vou colocar outro negócio, como é que Deus vai aprovar? Eu estou querendo ir embora de São Luís para os Estados Unidos, eu quero que Deus fale comigo. Aí convidar o evangelista, se for um coach, não. O coach vai te dar as instruções, como é que você entra. O coach vai dizer para você que corra, que é a linguagem da mesma da igreja de Corinto, da arte do bem da vida. Aproveite, filho, sonhe, voe alto. Mulheres, sejam empoderadas. Busque, corra, sonhe, avance. Não é assim? As mensagens eu participo também, irmão. Eu também já tive empresa. E as motivações são essas: motivar, os efeitos pirâmide, formar pessoas para trabalhar para você. A gente está cheio disso. Aqui vocês escolheram manhã de avivamento. Manhã de avivamento agora eu me encher do poder de Deus para pregar. É agora. Deus não te escolheu você por acaso, não. Deus não escolheu você aleatório, não. Deus escolheu com propósito. Te criou por propósito. Te formou por propósito. Te deu até condição financeira para tu não murmurar. Mas não foi para se prender com as coisas daqui, não. Foi para que você use para a glória de Deus. Teu carro é usado para a glória de Deus. Teu empreendimento é usado para a glória de Deus. Tudo que você tem é para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E tem alguns que Deus dá a opção para ele decidir. Só que tem outros que Deus escolhe por ele. Ele diz: você não, você eu quero aqui. É assim. Tem uns que Deus dá a opção. Tem outros que Deus diz: eu te quero assim. E acabou. Ô glória. E agora diga que não vai? Você acha que Paulo não podia colocar qualquer escritório para ele trabalhar? Ora, filósofo, formado em teologia, aos pés de Gamaliel, era formado em direito, conhecia todas as verdades acerca da lei, judeu de judeu, puro sangue judaico, era membro poliglota, falava vários idiomas. Ele também era membro do Sinédrio, que não era qualquer um que fazia parte de membro do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio. E ele era um dos principais dos fariseus, está escrito. Ele era dos principais dos fariseus. Só que quando Jesus apanha ele, ele diz: tu vai comer da minha mão. Está escrito: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer que eu traduza para você o que é isso? Não tem como tu remar contra a maré. Tu está lutando com quem tem a força superior à tua força. E se vocês entenderam de conceito judaico, quando eles entendiam que era alguém maior do que eles diziam 2 vezes a palavra Senhor. Você lembra quando aquela voz que foi tomada Paulo de súbito, que ele ouviu a voz por cima dele e disse assim: Saulo, Saulo. Aí ele entendeu o código. É como se quisesse dizer assim: Senhor Saulo, Senhor Saulo. Olha o tratamento de Deus com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Oh glória, veja como foi o tratamento. O Senhor dizendo que ele, o Saulo, Saulo, chamado de autoridade, mas agora tem um que é maior do que você. Aleluia. Como é que Paulo responde? Ele diz: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Como é que ele chama? Senhor. Ele entendeu que era alguém maior do que ele. Aleluia. Bendito é o Todo-Poderoso. Ele entendeu que era alguém superior a ele. Então entenda, arrebatamento é uma coisa e vinda de Jesus é outra coisa. Quem entendeu até aqui? Agora diga comigo assim: arrebatamento. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu falo agora sobre o arrebatamento. Primeiro, é um momento repentino. É um momento tomado de súbito.
Quando Paulo escreveu uma das suas cartas, Pedro também cita isso. Pedro usou uma expressão muito rude, particularmente da minha parte. Ele disse assim: porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Me parece que é 2 de Pedro 5, versículo de número 8. Porque, não coloca não, pode deixar isso aí, 1 Tessalonicenses. Essa expressão de Pedro e de Paulo me chama a atenção. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Diga comigo, dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, ela é antiga. Dia do Senhor é anunciado desde o Antigo Testamento como dia de encontro, como dia de um grande acontecimento. Porém, não é definido o dia do Senhor no Antigo Testamento. É dia de encontro, é dia de acontecimento. Por exemplo, quando o Senhor anuncia o juízo para o povo de Israel, que ia, especialmente judeu, que ia para o cativeiro, o dia que Nebuzaradã levou eles cativo, aquele dia era dia de juízo do Senhor. Então, a nomenclatura dia do Senhor. Mas o dia que o Senhor visitou eles, 70 anos depois, e tirou de lá da Babilônia, é chamado também de dia do Senhor. Então, dia do Senhor, no Antigo Testamento, é chamado de dia de juízo, chamado de dia de livramento. Dia do Senhor. Também dia do Senhor anunciado como dia de punição. Amós escreve assim: para que vós quereis o dia do Senhor? Esse dia é um dia de treva e não de luz. É como se o homem fugisse do leão, se encontrasse com o urso, ou entrando numa casa, encostasse a mão na parede e fosse picado por uma cobra. Malaquias diz assim: eis que o dia do Senhor vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que ele está anunciando o juízo. Agora, no Novo Testamento, quando se fala de dia do Senhor, esse dia do Senhor aqui se refere a esse acontecimento. Dia do Senhor aqui é o dia do encontro, é o dia D da igreja. Dia do Senhor aqui é o dia do harpazo. A palavra harpazo no grego é arrebatamento. Arrancar daqui, tirar daqui, puxar daqui. E o arrebatamento será o maior evento anelado, esperado pela igreja. Aumente só o retorno um pouquinho aqui, filho. O arrebatamento será o dia marcante para a igreja. Por quê, pregador? Porque o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, será um dia que o mundo todo vai ficar parado diante do arrebatamento. Será um dia que dos 4 cantos da terra, os salvos vão ser arrancados e atraídos daqui. Esse dia vai ser o dia que a lei da gravidade vai ser pega de surpresa. Esse dia será o dia que os satélites americanos não vão monitorar. Esse dia será o dia que o céu se abrirá repentino e a rapidez é indescritível. Que dia é, pregador? O mesmo Senhor descerá dos céus. Que Senhor, aquele que veio, que se entregou, que se doou, que venceu a morte, ressuscitou, que enviou o Espírito Santo e disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. Prometeu que viria, porém, para a igreja, ele disse que ia arrancar a igreja, chamada de minha noiva, antes do dia terrível do Senhor, que é a grande tribulação. Então a noiva vai ser poupada deste massacre que nós chamamos de grande tribulação. A igreja vai ser arrancada daqui. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito, primeira lição que nós aprendemos no texto: é o mesmo Senhor que descerá. Diga para teu irmão: é Ele mesmo. Bendito é o nome do Senhor. É Ele mesmo que vai descer. Ele não vai enviar outro, Ele mesmo vai descer. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Está escrito: haverá um alarido. Haverá um alarido. Essas coisas vão ocorrer no dia do arrebatamento. O que é alarido? A palavra alarido é uma vibração muito forte. Alarido é um barulho de muitas vozes juntas. Diga para teu irmão: mas vai ser no céu. Haverá um alarido no céu. Descerá do céu com alarido. Esse alarido vem do céu. Esse barulho vem
do céu. Esse som vem do céu. Oh glória! Que é alarido, pregador? É quando, numa decisão final, que todos os brasileiros e maior parte do mundo estão assistindo o jogo da Copa. E está faltando um pênalti para o Brasil ganhar. Quando faz aquele gol, tigela voa da mesa, xícara cai, todo mundo grita gol. É uma vibração de vários sons ao mesmo tempo. Quem entendeu o que é alarido? Então esse alarido será o momento que o Pai vai dar ordem nos céus. Porque Jesus disse, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Nem Mateus 24:36, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o Pai. Ele está dizendo, é o Pai que vai dar a ordem. E eu imagino que o Pai está aguardando o momento. Qualquer momento os anjos estão olhando para ele. Eu que imagino, os anjos estão olhando para ele, porque a qualquer hora o Pai vai dizer, agora, oh glória. E quando o Pai der a ordem, haverá um ajuntamento da orquestra celestial, dos anjos no céu. Imagine barulho de anjo, barulho de som. Vocês imaginem, irmão, essas irmãs aqui, quando o pastor diz que vai ouvir aquelas dos instrumentos, que diz, vai ouvir é barulho, e arrasta uma coisa daqui, outra dali, começa. Agora imagine os céus, imagine os anjos do céu, miríades e miríades de anjos, todos fazendo barulho ao mesmo tempo, porque o Pai deu a ordem que agora vai entrar a morena, queimada com o sol da justiça, que agora vai entrar a noiva dele, oh glória, e vão perguntar quem é, e ele vai dizer, esta é aquela que foi comprada com o sangue do Cordeiro. Será o momento que a igreja vai entrar na santa cidade. Será o momento que nós celebraremos com os anjos a vitória. Se arrancada da terra, está para sempre com o Senhor. Quem tem essa esperança, quem tem essa esperança, quem tem esse desejo, quem é nela por este dia, aí o texto diz, haverá alarido no alarido. Segunda coisa que vai acontecer no arrebatamento é a voz do arcanjo. Esse arcanjo aparece como um agente de uma hierarquia muito alta no céu. Todas as vezes que esse arcanjo apareceu na história bíblica, ele apareceu para resolver problema. Uma vez ele desceu para falar com Daniel. Daniel já fez raiva o céu, irmão. Ele fez até arcanjo descer. Daniel. O arcanjo desceu e entregou a vitória na mão dele. E disse assim, o príncipe das trevas tentou impedir tuas orações, mas eu vim entregar a resposta, foi na tua mão. E eu vim te dizer, Daniel, que tu és muito amado no céu. Aleluia. Aleluia. Quem ora, irmão, tem o conhecimento no céu. Fica imaginando que toda hora chega um pedido teu. Meu Deus, é a Fátima de novo. Meu Deus, o Gabina de novo. Mais outro pedido dele aqui. Mais outro pedido dele aqui. O céu conhece você. O céu conhece você pelo nome. E o arcanjo vai organizar esse momento. Alguns biblistas imaginam que esse momento, porque isso é imaginação, especulação, pensamento. A Bíblia não dá como o Google, que você pergunta qualquer coisa e ela responde não. Porque aqui a gente crê pela fé. Amém, meus irmãos? Vocês lembram daquela história, já ouviram muito, o pregador tem muitas histórias. Lembram que a professora, ela queria desconstruir o que os alunos sabiam a respeito de Cristo, totalmente endemoniada, toda cheia de filosofia contrária. E ela um dia, dizendo para as crianças, que essa história que os crentes pregam, que o exército de Faraó se afogou, isso é mentira, gente. A água que eles passaram era um lugar que ficava baixa, que a água não dava nem nos joelhos. Como é que afoga um monte de cavalo, um monte de gente numa água no joelho? Aí tinha um menino crente por nome de Gabriel, e o Gabriel começou a gritar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que Gabriel estava dizendo? A professora repreendeu ele, mandou ele se calar. E disse, tu está dizendo isso por quê, Gabriel? Ele disse, porque o milagre foi maior do que o que eu sabia.
O milagre foi maior, glória a Deus. Eu não sabia, a senhora disse que a água só dava no joelho, eu pensei que era muito funda. Mas Deus é tremendo mesmo, porque a água dando só no joelho afogou o exército todo. Glória a Deus, glória a Deus. Haverá, irmãos, o maior encontro anelado pela igreja. Haverá o arrebatamento. Aleluia. Está escrito: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta de Deus, eu vou finalizar dizendo para você, a trombeta de Deus será o som que todo mundo vai ouvir. Pregador, eu não tenho nenhuma base bíblica para dizer que todo mundo vai ouvir, mas eu tenho. João capítulo 5, versículo 28. Eu acredito que este será o som. Está escrito que os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Aleluia. Ei, este dia, irmã Fátima, as 4.000 catacumbas de Roma vão se abrir. Esse dia os mártires do Coliseu receberão um corpo glorioso. Este dia os que morreram na Santa Inquisição vão ser arrebatados. Este dia, em todos os recônditos da terra, ouvirá esta voz. Este dia a área 91 vai ser abalada por o som da trombeta. Este dia os salvos do Piauí serão arrancados da terra. Este dia em toda parte do mundo vai ouvir o som da trombeta. Nós seremos arrebatados. Oh, bendito é o Todo-Poderoso. Você tem essa esperança. Você aguarda este dia. Você está pronto. Pode ser esta manhã ainda. Pode não encerrar esta manhã. Pode não passar para tarde. Pode não ter um encerramento esta noite ainda. E a igreja será arrebatada repentinamente. No abrir e fechar de olho, no momento vai acontecer o de repente. O de repente de Deus, o de repente que nós aguardamos, o de repente que nós anelamos, que de repente é este. O céu vai se abrir, a igreja vai ser arrebatada, arrancada, atraída, puxada, e ninguém vai segurar, porque a promessa dele. Pelo amor de Deus, não deixe as coisas desta vida te prenderem aqui. Pelo amor de Deus, não se prenda com os pratos de lentilha. Oramancho rebagabácia. Tem hora que eu me preocupo. E eu quero parabenizar a igreja aqui da área 91. Porque vocês são apaixonados pela palavra. Porque vocês são fervorosos. Não fique vaidoso não, irmão. É daqui para frente. Não se contente com o que você já tem não. Busque mais. Mas eu parabenizo mesmo assim. Porque vocês estão nesse patamar. Tem igreja aí, irmão, que parece que a gente está dando uma aula. Não tem um amém, não tem um glória. Ninguém busca mais os dons espirituais. Se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, não canse, não pare, não cesse de buscar. Batizam no Espírito Santo. Não aceite esse rótulo de dizer que foi no passado, que foi para o dia de Pentecoste. Batismo com o Espírito Santo é direito teu. Batismo com o Espírito Santo é para quem quer ser testemunha. Batismo com o Espírito Santo é para filho, é para quem é salvo. Pedro disse: é para todos quando o Senhor chamar. Não é só naquele dia, não é só nessa época, é para todo tempo. Não tem vencimento. É para todos, é para todos, é para todos, é para todos. Você tem direito e tem uma bandeja dos dons liberada para você nesta manhã. O Espírito de Deus toma minha boca para te dizer: abre a tua boca e encherei, come pão e bebe água, come pão e bebe água. A palavra está sendo liberada para você.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorar. Aleluia. Aleluia. Como você chegou? Eu não tenho ideia como você chegou. Mas eu tenho um leve pensamento. Como você vai sair daqui? Aleluia. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. Você só vai sair daqui da mesma maneira se você quiser. Mas se você quiser sair cheio hoje, o Espírito de Deus está aqui para te encher. Abra a boca para receber dons espirituais. Abra a boca para receber línguas estranhas, variedade de línguas, cânticos espirituais. Porque a igreja do arrebatamento não é a igreja morna, raquítica, fria. A igreja do arrebatamento é cheia. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche esses jovens, enche adolescentes, enche irmãs, enche obreiro, enche, 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 seja cheios. Oh! O arrebatamento vai acontecer. É inevitável. A trombeta vai soar. Aleluia. 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 Pode ser hoje. Pode ser agora. Ei, para que não te pegue de surpresa, esteja preparado. Olhe para mim, eu vou encerrar. Se eu perguntar para você se você crê no arrebatamento, eu seria tolo. Eu sei que você crê, mas eu vou te fazer uma pergunta e vou caminhar para encerrar agora. A pergunta para você é direta, é objetiva, é como dizem os mais velhos, é nua e crua, é direta. A pergunta é se você está preparado para ser arrebatado. Se a trombeta tocar hoje, se a trombeta tocar agora, ei, você vai? Você tem certeza que vai decolar? Ou você está alienado com as coisas daqui? Ou você está preso com as coisas daqui? Ou algumas fantasias te iludiu? Alguns pratos de lentilha te atraiu? O que adiantou de viajar pregando, fazer parte do coral, ser regente, estar à frente de departamento, escrever livros, cantava na banda, tocava, eu era maestro, eu era professor da escola dominical, mas nos últimos momentos você carregava uma aliança errada. Deixa eu ser evangelista nesta manhã. Essa mensagem não é minha. Chucandaia, chora, bacana, chuquendeplo. Eu disse aos irmãos que quando alguém fala línguas estranhas, o Espírito traduz para mim em português. E Deus está falando na boca deste irmão
dizendo que esta manhã Ele marcou para tratar conosco. E disse: pastor Gabino, aqui é o meu quartel-general. Sou eu que falo como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Eis que trago uma porta aberta. E eu trato neste lugar com grandes e pequenos. Se você entendesse o que Deus está falando aqui agora, você não voltaria sem renovar a tua aliança com Ele nesta manhã. Às vezes a gente fala de avivamento, e avivamento para muitos de nós é falar em línguas, é pular, é sapatear. Avivamento é mudança de vida. Avivamento, irmão, é mudança de comportamento, é mudança de hábito, é lutar contra você mesmo. Isto é avivamento. Eu disse a vocês aqui que um dia eu fiz uma mudança radical na minha vida. Quando eu disse a vocês que eu resolvi deixar tudo, tomado por uma paixão, por uma vocação tão forte, que até a moto que eu tinha eu doei para missões. Eu fui literalmente sem nada, talvez nas minhas fraquezas, um pensamento de tolice. A vocação me dizia que eu estava tomado por fé. Mas sabe como é você deixar concurso para ir fazer missões? Sabe como é você deixar a empresa, pedir, e se Deus falou com você e você crê, pode fazer isso. Não faça por aventura, porque o pastor Serafim fez. Mas quando vem a prova, quando você se vê sem nada, aí a prova da fé começa a testar você e dói. A prova da fé dói. Só que eu estou aqui. O Senhor nunca me deixou faltar nada. Aleluia. Nunca. O Senhor tem cuidado. Se eu estivesse pregando na manhã missionária, eu ia dar testemunho para vocês da missão. Mas essa manhã, eu quero que você volte daqui sem empecilho na tua vida. Tu tem ou tu não tem? Tu estás convicto de ser arrebatada ou não? Você está sentindo essa paz no seu interior ou não? Mas eu quero orar por você nesta manhã e devolver o microfone ao pastor Gabino. Aqui para mim é avivamento. Quando eu vejo alguém se rendendo a Cristo, alguém se reconciliando, aliando com Cristo, para mim é avivamento, porque isso não faz no natural, isso só faz promovido pelo Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas aqui que estão cocheando em dois pensamentos. Eu sei que tem pessoas aqui que está presa ainda nas coisas desta vida, no sentido de que ele não consegue ter paz dentro dele. E você sabe do que eu estou falando. Eu quero orar por você. E eu não espero mais do que 3 minutos. Estou zangado, não estou? Espero mais do que 3 minutos. Porque Deus está falando que a igreja dele já ouviu nesta manhã. Ele está dizendo que aqui é o quartel-general dele. Ele marcou esse encontro hoje para tratar conosco aqui nesta manhã. O arrebatamento vai acontecer. E você está preparado? Você está preparada? Pastor, eu sinto alguma coisa que me cobra, que me prende. Tem hora que eu penso que eu não estou pronta. Tem hora que eu penso que eu não estou preparada. Pois a hora de você alinhar com Jesus é agora. A chave 13 boca está aqui. Chave 13 boca. Antigamente quando eu vendia aquelas bicicletas Monarch, eu não sei se ainda hoje é assim, mas vinha uma chave chamada chave 13 boca, que ela dava em todo o parafuso da bicicleta. Chave 13 boca. Pois aqui está a chave que dá em todas as juntas e medulas. Bendito é o nome do Senhor Jesus.